Muito bem, hoje nós temos a segunda mensagem da série. Domingo passado nós estudamos os capítulos 1 e 2 do livro de Atos. Na verdade, nós extraímos algumas verdades especiais desses primeiros dois capítulos. E hoje nós vamos olhar para Atos, capítulo 3, capítulo 4, para falarmos com testemunhando com poder. Testemunhar vai muito além das palavras. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Você pode já abrir a sua Bíblia, ou se quiser acompanhar no telão, daqui a pouco nós vamos ler alguns textos. Mas quero começar com uma frase para você colocar aí na sua mente e lembrar durante a semana. Testemunhar não é apenas falar. Testemunhar é viver. Aliás, nós poderíamos até falar juntos essa frase. Vamos falar juntos? Vamos lá? Testemunhar não é apenas falar, é viver. Porque testemunhar não é apenas falar. Porque testemunhar vai muito além do falar. Testemunhar não se limita a um discurso pré-fabricado. Testemunhar também não se limita a algumas palavras do nosso vocabulário chamado cristão. Testemunhar é viver. O testemunho, ele tem muito mais a ver com o modo como encaramos a vida depois que conhecemos a Cristo, do que necessariamente algumas palavras que nós temos. Algumas delas, inclusive, muito bonitas, mas que nem sempre acompanham a nossa vida, a nossa maneira de enxergar as coisas, as nossas reações, as nossas prioridades, os nossos valores. Então, testemunhar não é apenas falar. Testemunhar é viver. E nós vamos ver isso, começando no capítulo 3, com alguns momentos especiais da primeira cura que a gente vai ler na vida da igreja, agora constituída após a descida do Espírito Santo. E a primeira coisa que a gente vai ver juntos é que o poder do testemunho, ele é visto, dentre outras coisas, com a mudança da nossa agenda. Olha lá, capítulo 3, versos 1 a 10. Eu farei a leitura, você pode acompanhar no telão, na sua Bíblia, no aplicativo. Certo dia, por volta das 15h, Pedro e João foram ao templo orar. Um homem, aleijado de nascença, estava sendo carregado. Todos os dias, ele era colocado ao lado da porta chamada Formosa, para pedir esmolas a quem entrasse no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhes dinheiro. Pedro e João se voltaram para ele. Olhe para nós, disse Pedro. O homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma esmola. Pedro, no entanto, disse: eu não tenho prata nem ouro, mas eu lhe dou o que tenho. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. Então, Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se. No mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. De um salto, ele se levantou e começou a andar. E em seguida, caminhando, saltando e louvando a Deus, entrou no templo com eles. Quando viram o caminhar e o ouviram louvar a Deus, todos perceberam que era o mesmo mendigo
que tantas vezes tinham visto na Porta Formosa e ficaram perplexos. O poder do testemunho, ele é capaz de mudar as nossas agendas, os nossos compromissos, as nossas prioridades. Olhando para o texto, tem alguns detalhes bem interessantes. O primeiro detalhe é que Pedro e João, acompanhando a tradição judaica, estão indo para o templo orar. Um bom judeu orava pelo menos 3 vezes ao dia, 9, meio-dia, 3 horas da tarde. E nesse período muita gente está junto para orar lá no templo. Esse foi o objetivo de Pedro e João quando saíram de casa naquele dia. Eles foram para orar. Eles não tinham outro planejamento. Eles não saíram de casa pensando assim: hoje nós vamos curar uma pessoa. Pedro, se prepare. Pedro, como é que está a tua vida aí de oração? Está tudo certo? Porque hoje nós vamos curar alguém. Não foi o caso. Aquele aleijado, que todo dia era levado para o templo, ele também não esperava ser curado. Ele não chamou seus amigos naquele dia e disse: pessoal, troquem a minha roupa, me ajude ali a passar um perfume, porque hoje eu vou ser curado. Não é o caso. Os discípulos saem de casa sem planejamento de cura. O aleijado é levado mais uma vez para o templo sem o planejamento de cura. Mas o Deus Todo-Poderoso tinha um planejamento que João e Pedro desconheciam, o aleijado também desconhecia, mas como eles estão debaixo do poder do Espírito Santo, a agenda de Deus vai prevalecer, porque Deus tem uma agenda não só fantástica, boa, Deus tem uma agenda pró-reino de Deus. Deus tem uma agenda pró-salvação das pessoas. Deus tem uma agenda pró-resgate do perdido. A gente precisa colocar na nossa cabeça que Deus está mais preocupado na salvação de uma pessoa do que qualquer outra coisa. A grande alegria no céu não é quando um número de evangélicos consegue, quem sabe, na justiça, obter algum direito. A maior alegria no céu é quando um pecador se arrepende. A visão de Deus não é a nossa. E os valores da igreja de Jesus precisam acompanhar a visão divina e não o contrário. Então, o poder do Espírito Santo é visto nesse primeiro momento, quando as agendas mudam e o que Deus quer fazer vai acontecer. A gente aprende algumas coisas sobre o poder do Espírito Santo e a mudança das nossas agendas. A primeira coisa que a gente aprende é que nós temos planos. Mas é bem possível que Deus tenha planos diferentes dos nossos. Você saiu de casa e sai de casa todo dia pela manhã e você pensa: bom, vou fazer isso, aquilo. Você se prepara e você sai de casa com a sua agenda. Mas talvez a sua agenda, que é boa, a sua agenda que tem todo um contexto abençoador, talvez ela não coincida com a agenda de Deus para aquele dia. Coloque sempre, quando você sair de manhã da sua casa, ou quando for colocar o dia, coloque a sua agenda nas mãos de Deus, em oração, e diga: Senhor, eu quero fazer isso aqui, mas eu sou sujeito
a tua agenda. E se o Senhor mudar a minha agenda, que eu tenha a sensibilidade, a humildade, para dizer: a tua agenda é melhor do que a minha. Essa é uma grande lição. Uma segunda lição é que a agenda divina tem prioridades, como eu já falei. A agenda divina, ela não tem como prioridade eu ficar rico. Desculpa te falar isso, tá? Porque se você procura no Evangelho, assim, o segredo para ficar rico, você precisa ler as bem-aventuranças de novo. E precisa olhar para Jesus. E você e eu aprenderemos que nunca foi prioridade bíblica um homem enriquecer. Nunca foi. Você não tem em nenhum momento da história um ensino bíblico dizendo que todo homem e mulher que se render a Jesus vai ficar rico. Ou que tudo vai dar certo. Siga Jesus e nem doente você vai ficar. Siga Jesus e seus filhos não vão dar trabalho quando chegarem à adolescência. Siga Jesus e os seus negócios vão dar certo. A prioridade não é essa. A prioridade é que homens e mulheres se rendam a Cristo Jesus. E a prioridade é que eu e você nos tornemos mais parecidos com Jesus Cristo. E a prioridade é que nós tenhamos, assim, a coragem de fazer a oração do Pai Nosso, não como uma reza, uma repetição, mas uma verdade dizendo: venha a nós o teu reino, Senhor, e seja feita a tua vontade. Então, a agenda de Deus tem outras prioridades. A agenda de Deus é levar o maior número possível de pessoas para a eternidade, para povoarem o céu. Tem muita coisa boa que Deus, além disso, nos faz. E há pessoas que, sendo cristãos, de fato enriqueceram. E há pessoas que nem ficam doentes. E há pessoas cuja família, de fato, é bem ajustadinha. Mas a gente chama isso de misericórdia e graça. E aqueles que não têm isso, não significa que Deus não os ame, mas significa que na agenda de Deus, muitos dos nossos sofrimentos e muito da nossa condição vai ser transformado para que outras pessoas conheçam a Jesus também. Pensando ainda no poder da agenda divina, nós precisamos estar sensíveis a mudanças na nossa agenda. Você fez seu planejamento, por que não deu certo? Eu vou bater o pé, eu vou brigar com Deus, eu não vou mais à igreja, eu não ofertarei mais, até Deus dar o que eu quero, eu vou fazer biquinho. E há cristãos, e acho que todos nós, em algum momento da vida, nós ficamos chateados com Deus. Nós batemos o pé. Nós tentamos alguma ferramenta mágica dessas que os evangélicos às vezes criam, que vai desde subir ao monte até passar 7 ou 70 dias fazendo jejum disso ou daquilo. A gente tenta uma forma de que as coisas aconteçam do nosso jeito. Mas lembre, João, Pedro, eu aleijado, eles tiveram a agenda mudada, sem dar autorização a Deus para mudar. Porque Deus não precisa da nossa autorização para fazer absolutamente nada. Os planos dele são perfeitos. Agora, quando a gente submete a nossa agenda à de Deus, é uma grande bênção.
Porque aí surgem oportunidades para o poder de Deus se manifestar. Para João e Pedro, aquele seria mais um dia comum. Para o aleijado, seria mais um dia em que ele seria humilhado, um dia que ele ficaria ali mendigando o dia todo. Mas aí a agenda muda. E na sensibilidade de Pedro e João, a agenda de Deus, um homem que não anda, que não tem dignidade, ele vai ser transformado. E não só aquele homem vai ser transformado, a comunidade toda vai ser transformada, porque elas verão algo que até então nunca tinham visto, a cura de um aleijado de nascença. Quando a gente submete a nossa agenda à agenda divina, grandes coisas acontecem e oportunidades para que o amor de Deus seja revelado àqueles que ainda não o conhecem, também aparece. O poder do Espírito Santo transforma as nossas agendas. Você já imaginou que bênção você acordar um dia, olhar para a tua agenda, sabe quando a agenda está pesada? Sabe quando você precisa fazer 2, 3, 4 reuniões e resolver uma série de pepinos? Aliás, por que a gente chama algumas coisas de pepinos? Tadinho, ele não tem culpa de nada, é um vegetal tão gostoso, inclusive, mas às vezes cheios de pepinos. E a gente nem imagina que Deus vai pegar aquele pepino, aquele problema, aquela crise, e alguém será salvo, porque o poder de Deus se manifesta em todos os momentos, desde que a nossa agenda esteja nas mãos do Senhor. Então, o poder do Espírito Santo transforma agendas, mas o poder do Espírito Santo incomoda, é o que a gente vai ler agora, os versos 1 a 4 do capítulo 4, e depois eu vou ler o verso 13. Enquanto eles falavam ao povo, Pedro e João foram confrontados pelos sacerdotes, pelo capitão da guarda do templo e por alguns saduceus. Os líderes estavam muito perturbados, porque Pedro e João ensinavam ao povo que em Jesus há a ressurreição dos mortos. Eles os prenderam e, como já anoitecia, os colocaram na prisão até a manhã seguinte. E muitos que tinham ouvido a mensagem creram, totalizando agora cerca de 5.000 homens. Bom, entre esse texto que eu acabei de ler e o texto anterior, o que aconteceu? O segundo sermão de Pedro. Então, o primeiro sermão está no capítulo 2, e o segundo já aparece no capítulo 3. Quando as pessoas viram aquele homem que era aleijado, e eles conheciam aquele homem, porque todos os dias ele estava ali. Então, quando as pessoas viram aquele homem andando, elas ficaram perplexas. Elas começaram a comentar o que está acontecendo, o que é isso? E Pedro zobeia a oportunidade. Como nós precisamos ser sábios, irmãos. Porque às vezes, diante de uma oportunidade maravilhosa para a gente falar de Jesus, nós não falamos. Às vezes, diante de um público que a gente tem à nossa frente, seja um público real, seja um público virtual, nós perdemos oportunidades. Em vez da gente usar aquele momento até difícil para falar sobre o Jesus que traz paz e alívio ao coração, às vezes nós falamos de coisas que não vão levar ninguém para o céu, não vão transformar coração nenhum. Então Pedro começa a pregar. E aí, em meio ao sermão,
de Pedro, algumas pessoas ficaram extremamente chateadas, bravas com Pedro. Estamos falando aqui da elite religiosa, que até então dominava os assuntos da religiosidade e da fé. Essa elite que fazia um esforço tremendo para manter seu status de liderança, vem agora dois homens comuns, dois homens que não foram criados aos pés, quem sabe, de um grande mestre judeu, dois homens comuns, desconhecidos, atraindo uma multidão que, segundo a leitura, chega a 5.000 pessoas. Isso deixou a liderança extremamente chateada. E o verso 13 vai nos dizer que quando os membros do conselho, a elite da elite, viram a coragem de Pedro e João, ficaram admirados, pois perceberam que eram homens comuns, sem instrução religiosa formal, e reconheceram também que eles haviam estado com Jesus. Talvez essa seja uma das frases mais bonitas aqui do texto. Pedro e João, tendo curado aquele homem, tendo pregado sobre Jesus, porque se você leu o capítulo 3 de Atos, viu que a pregação de Pedro é Jesus. Quando eles terminam de ouvir aquela mensagem, eles chegam a uma conclusão. Esses dois, eles estiveram com Jesus. Você já imaginou se fizessem uma enquete no condomínio onde eu ou você moramos, ou na nossa vizinhança, e a pergunta fosse o seguinte: o que você pensa do morador do apartamento tal? É o seu apartamento. O que você teria a dizer do morador do apartamento tal, da casa número tal? O que será que as pessoas diriam de nós? Por certo, elas falariam de algumas das nossas manias, porque as nossas manias até os vizinhos ficam conhecendo. Mas será que algum vizinho diria: olha, o nosso vizinho, ele deve ser cristão. O jeito que ele vive é diferente. A maneira como ele trata dos assuntos é diferente. Olha, entrei no elevador outro dia, nem queria dizer bom dia, mas ele não só deu bom dia, mas ele disse: Deus te abençoe. E de quebra ele perguntou: ora, você tem algum pedido, algo que você gostaria que eu orasse? Irmãos, se nós andamos com Jesus, as pessoas precisam saber que nós andamos com Jesus. Mas não saber exatamente porque nós andamos com uma camisa escrita "Eu sou de Jesus", ou porque eu coloquei um adesivo no meu carro, ou porque antes de dizer meu nome eu digo "Eu sou da PIB Floripa". Não é isso. É olhando para o nosso testemunho, é olhando para o nosso comportamento. Queridos, aqueles dois homens, eles estão agora diante das autoridades, e a grande acusação que aquelas autoridades tiveram sobre aqueles homens foi: eles andaram com Jesus. Eles fazem parte desse grupo perturbador, o grupo de homens e mulheres que um dia conheceu a Jesus e foi transformado por Jesus. Essa talvez seja, meus irmãos, a grande mudança que nós precisamos fazer no que diz respeito ao nosso testemunho. Porque o nosso testemunho muitas vezes está muito mais ligado a outros assuntos e não a Jesus Cristo. As pessoas muitas vezes, olhando para o nosso comportamento, elas dirão uma série de coisas que elas pensam sobre nós,
mas poucas dirão que nós temos uma diferença e que essa diferença se parece, se conecta, tem alguma ligação com o Jesus Cristo descrito nos evangelhos. A mensagem da igreja que mais incomoda hoje não é a mensagem do evangelho. Infelizmente. A mensagem da igreja que mais incomoda hoje é uma mensagem relativa ao que nós cristãos queremos. Seja de respeito, seja de favor, seja de influência social, influência política. Nós estamos tão preocupados em garantirmos um lugar especial, já que nós somos milhões no Brasil, do que preocupados em transformar o número de discípulos de Jesus nessa terra em um poder para transformar a sociedade através da mensagem de Jesus Cristo. Nós estamos tão preocupados em ter algum tipo de favoritismo em nome da nossa fé, que nós esquecemos que o nosso Senhor Jesus morreu lá na cruz. Ele foi perseguido e ele deixou uma dica para a gente. Se perseguiram Abi, se prepare, porque eles vão perseguir vocês. Que cristão quer ser perseguido? Eu não quero. Se você quiser, vamos orar por você. Nós não queremos, essa é a verdade. Nós queremos um ambiente mais tranquilo para viver. E a palavra de Deus diz que se a gente, inclusive, tiver uma postura correta, a gente vai viver tranquilo. Mas o que é exatamente viver tranquilo? O que é exatamente nós conquistarmos esses ou aqueles direitos, se não, mais uma vez, uma manifestação do nosso ego, dizendo, já que nós somos muitos, nós vamos conseguir isso, aquilo e aquilo outro. Que não está errado, mas que não é o centro da mensagem do Evangelho. O centro da mensagem do Evangelho tem um nome: Jesus Cristo. O centro da mensagem do Evangelho tem um grande desafio para o ser humano. É o desafio do arrependimento, da entrega de vida a Jesus e de uma nova vida de restauração e de transformação. Então, meus irmãos, o que mais incomodou aquela sociedade não foi que agora Pedro reuniu os 5.000 e falou, pessoal, nós agora vamos reivindicar alguma coisa. Nós agora queremos ter mais respeito aqui. Não foi isso. A grande questão dos 5.000 é que esses 5.000 vão para casa, cada um à sua própria casa, e eles vão falar de Jesus a outros. E a grande questão é que daqui a pouco, toda aquela parte do mundo conhecido, ela sofrerá a boa influência da mensagem transformadora do Senhor Jesus. O que nós precisamos incomodar essa sociedade é com a mensagem de salvação, é com a mensagem de transformação. O nosso maior tema é Jesus Cristo. O nosso maior investimento deve ser pregar Jesus Cristo. E o nosso maior incômodo deve ser o seguinte: esse meu vizinho é um negócio terrível, porque eu encontro com ele, ele quer orar por mim. Sai para lá, vizinho. Me dê uma Bíblia. Quem disse que eu quero ler Bíblia? Olha, outro dia estava passando por um perrengue, uma situação difícil, e ele se ofereceu para me ajudar. E depois de me ajudar, ainda falou, agora, posso orar pela tua vida? É esse tipo de coisa que deveria incomodar mais a sociedade. Nós estamos incomodando por quê?
Faça a sua própria reflexão. E aí a gente chega aos versos 18 a 20. Então o chamaram de volta e ordenaram que nunca mais falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João, porém, responderam: os senhores acreditam que Deus quer que obedeçamos a vocês e não a Ele? Nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Em nome desse verso, tanta bobagem tem sido falada. Tanta. Porque a gente pega esse verso e diz assim: bom, a Bíblia está me autorizando a desobedecer às autoridades. Está me obedecendo, está me autorizando, porque diz lá que antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então agora vamos pegar esses 5.000 convertidos e vamos confrontar a autoridade. Quando a gente começa a leitura e continua a leitura, nós vamos ver que a única desobediência que Pedro e João realmente fizeram foi a seguinte: a autoridade religiosa disse: vocês não vão pregar, não vão falar de Jesus. E eles disseram: nós vamos. Não tem jeito. Como que a gente vai deixar de falar tudo que Jesus fez? E nesse sentido, nós sim vamos desobedecer. Porque nós não podemos nos calar. Nós não podemos ter uma vida diferente, porque a nossa vida foi transformada pelo Senhor Jesus. Então Pedro e João, eles começam um movimento maravilhoso, um movimento de homens e mulheres corajosos, que são capazes até de sofrer prisão e morte, não por outros posicionamentos, sejam eles quais forem, mas sim por causa do nome poderoso de Jesus Cristo. Queridos, os lugares onde o evangelho é mais fechado, é onde mais o cristianismo está crescendo no mundo. Dentre eles a China. É incrível você pensar que há na China líderes de igrejas escondidas, que preferem ir para a cadeia do que negar a fé. É incrível você pensar que lá na galeria de de Hebreus capítulo 11, lá nos últimos versos, quando você lê o que homens e mulheres sofreram por causa de Jesus, é incrível olhar para aquela lista e perceber, eles sofreram a morte, não foi para garantir alguma coisa para eles, não foi para terem esse ou aquele espaço, mas foi porque eles estavam falando do Senhor Jesus Cristo. E o texto continua, agora nos versos 29 a 31, e agora, Senhor, ouve as ameaças deles, e concede aos teus servos coragem para anunciar a tua palavra. Estende tua mão com poder para curar, e que sinais e maravilhas sejam realizados por meio do nome de teu santo servo de Jesus. Depois dessa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e pregavam corajosamente a palavra de Deus. A oração dos apóstolos é, no mínimo, impressionante. Eles estão sendo perseguidos, e eles pedem o que ao Senhor? Senhor, nos dê coragem para anunciar a tua palavra. Eles podiam pedir tanta coisa. Senhor, faz com que toda essa liderança que está nos perseguindo desapareça. Senhor, nos dê um ambiente mais leve para a gente viver. Senhor, nos dê, alguns direitos, já que nós somos 5.000. Não, eles só fazem um pedido. Senhor, nos dê coragem para a gente pregar o Evangelho. É por isso que o testemunho
não é só falar. O testemunho é viver. E é viver no poder do Espírito Santo de Deus. O poder do Espírito Santo nos dá coragem para falarmos de Jesus. E essa coragem precisa chegar em todos os ambientes. Começando pela nossa própria casa, nas redes sociais, no grupo de amigos, com os colegas de faculdade. É a coragem de ir contra a maré e falar: eu sou de Jesus e eu tenho algo de Jesus para falar para você. É preciso ser um jovem corajoso para, num ambiente universitário, falar de Jesus. Os nossos jovens que estão na universidade e não escondem a sua fé, eles são corajosos. Como é preciso ser muito corajoso para, no meio de um ambiente corporativo, com vários tipos de apelo, você falar: eu sou de Jesus. É preciso ter coragem. E essa coragem, ela está em falta, porque nós não queremos perder os nossos seguidores. E nós também não queremos perder algum tipo de amizade. E nós também não queremos que as pessoas nos chamem de quadrados, ultrapassados, fanáticos. E nós também não queremos perder algum benefício que essa vida tem a nos oferecer. Mas os homens e mulheres aqui do texto, e em especial os apóstolos, eles pedem: Senhor, nos dá coragem para pregar. E ali acontece uma manifestação inexplicável. O lugar onde estavam reunidos tremeu e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E aí você lê um texto desse e você diz: olha, aqui é a base bíblica para o reteté, aqui é a base bíblica para a gente fazer uma bagunça em nome da fé, aqui é a base bíblica para a gente fazer uma série de manifestações. Irmãos, o irmão que roda na igreja, mas não fala de Jesus lá fora, não tem a coragem do Espírito Santo. E as mãos que se levantam durante um louvor, mas são incapazes de ajudar alguém em nome do Cristo que nos transformou, também não experimentaram o poder do Espírito Santo. Porque o poder do Espírito Santo é para a gente ter a coragem de falar de Jesus, é para que a gente tenha a coragem de se manifestar como filhos de Deus. E o nosso grande manifesto é: ninguém vai me calar. Vocês podem tirar a minha casa, vocês podem me prender, vocês podem fazer o que quiserem, mas eu não me calarei. É essa a coragem do texto. Mas não é o não me calarei para defender o meu direito, porque nós não temos absolutamente nenhum direito, nada, zero. O que nós temos é a herança que nos foi confiada através de Cristo Jesus. Isso nós temos. Nós temos a maior riqueza. E a maior riqueza mesmo, irmãos. Uma riqueza que ninguém vai roubar de nós. Você já imaginou que bênção? Você sair na rua dizendo: ó, eu sou um homem rico, eu sou uma mulher rica. Vem o bandido e fala: passa sua riqueza. Meu amigo, você não vai conseguir roubar. Porque essa riqueza não está no banco. Essa riqueza não está guardada dentro de um cofre.
Essa riqueza não está numa série de documentos que provam que eu sou dono desses e daqueles imóveis. Essa riqueza está dentro de mim, porque um dia Jesus Cristo morreu por mim lá na cruz do Calvário, e naquele dia eu fui perdoado, e naquele dia Ele me salvou, e naquele dia eu ganhei a maior riqueza que existe, eu vou para o céu. Isso é riqueza. Mas enquanto nós estivermos presos às coisas do mundo, e enquanto nós fizermos a oração do Pai Nosso de uma maneira diferente, venha a nós o meu reino, e seja feita a minha vontade, enquanto nós orarmos desse jeito, para que coragem? Para que ação do Espírito Santo? Se na verdade nós queremos construir um reino para nós, é preciso ter coragem para pregar o Evangelho de Jesus e para viver para Jesus. Então, a grande riqueza está naquilo que Jesus Cristo já nos deu de presente. Há muitos ricos que, na verdade, são pobres, que vão partir da eternidade e experimentarão as dores de uma vida não resgatada por Jesus. Mas que esses que vão partir não sejam os nossos vizinhos, que não sejam os nossos seguidores, que não sejam as pessoas que convivem conosco, porque para esse pessoal, Jesus estrategicamente colocou você lá, para corajosamente você dizer: eu conheço alguém que vai transformar a tua vida. E o nome desse alguém é Jesus Cristo. Eu encerro dizendo, queridos, que o maior desafio que nós temos, o maior desafio, é o desafio de falarmos de Jesus Cristo. A maior coragem é essa, é viver para Jesus. E eu te pergunto, você está disposto a viver para Jesus? Você está disposto a ir além do falar e viver Jesus? Você está disposto a ser, talvez, zombado por causa de Jesus? Está disposto a ficar no último da lista, lá na equipe de vendas, porque o seu testemunho é tão contundente, que o seu patrão já sabe, não dá para colocar o fulano aqui em cima, porque ele não vai mentir. Ele não vai fazer trapaça. Ele não vai vender uma coisa ruim dizendo que é boa. Não vai ter jeito, deixa ele aqui embaixo. E você aqui embaixo dando testemunho. O pouco que eu ganho, perto do que está lá em cima, Deus tem abençoado tanto, que eu mantenho a minha convicção e a coragem de falar de Jesus Cristo. Nós vamos orar agora, queridos. Eu não sei como você está hoje, eu não sei se você tem sofrido, tá? Mesmo, por causa de Jesus. Não sei se dentro da tua casa você tem passado por alguma situação difícil por causa de Jesus. Não sei se você tem sido preterido nos seus negócios por causa de Jesus. Mas se porventura hoje você está precisando de coragem, coragem para manter a sua fé e coragem para testemunhar de Jesus, nós vamos orar por você. Mas primeiro você vai fazer a oração. Você pode hoje falar: Senhor, me dê a coragem que eu vi hoje na tua palavra. Senhor, me dê essa coragem para eu falar de Jesus. Eu nunca falei de Jesus para ninguém. Eu nunca testemunhei, eu nunca enfrentei alguém nesse sentido, no sentido de
de falar que Jesus salva, perdoa, transforma. Então você pode fazer essa oração e com seus olhos fechados você pode dizer: Senhor, eu quero a coragem para não negar a minha fé e para falar que Jesus Cristo tem poder para salvar, para falar que Ele é esperança, para falar que ninguém precisa ficar com medo da morte, porque Ele, Jesus, nos dá a vida eterna. Peça essa coragem hoje. E diga: Senhor, eu não quero negar o nome de Jesus. Você pode orar, mas talvez você tenha uma outra oração a fazer hoje. É a oração de entregar sua vida a Jesus. Talvez você nunca com a tua boca disse: eu creio que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e ressuscitou. E eu não só creio, eu quero entregar minha vida a Jesus. As pessoas estão orando. Talvez essa seja a sua oração. Hoje eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu entendi que a maior riqueza que existe, o dinheiro não vai comprar, mas Jesus vai me dar, que é a vida eterna. Termine a sua oração para a gente orar juntos. Alguém hoje pela manhã que orou dizendo: Senhor Jesus, eu quero entregar minha vida a Ti. Alguém? Se você pode só erguer a sua mão para eu saber. E aí nós vamos orar. Deus abençoe lá atrás, Deus abençoe a senhora aqui, Deus te abençoe ali no meio. Tem mais alguém? Que eu não vi? Se estiver lá em cima, o mesmo sinal. Ou aqui embaixo. Deus te abençoe ali atrás. Pode abaixar a sua mão. Deus te abençoe, meu querido. Há mais alguém? Nós vamos orar por esses que ergueram a mão e por você, que hoje pela manhã orou: Senhor, dá-me coragem, porque eu quero testemunhar de Jesus. Se você quiser, você que ergueu a sua mão, ou você que quer hoje pedir coragem ao Senhor, se você quiser ficar em pé para a gente orar, você pode se levantar e nós vamos orar agora. Querido Deus, a Tua palavra é extremamente desafiadora para nós. E nós nos sentimos até acuados diante dela, porque ela mostra valores da fé que foram tão maltratados pelas interpretações da história. E um desses valores é a coragem que aqueles homens que andaram com Jesus tiveram. E nós, às vezes, nem chegamos perto disso. Pai, Tu sabes que nós temos temores, e um dos temores é sermos rejeitados quando falarmos o nome de Jesus. É perdermos alguma coisa. Mas hoje eu peço a Deus que o Senhor nos dê a coragem de falarmos de Jesus e de vivermos uma vida na qualidade de quem diz que anda com Jesus. E que no nome de Jesus o poder do Espírito Santo se manifeste, nos fazendo corajosos o bastante para irmos a todos os lugares com a mensagem salvadora do Evangelho. Mas eu também quero orar agora, Pai, especificamente por esses queridos que fizeram hoje uma oração de entrega, crendo em Jesus e assinalando o desejo de conhecer mais a Jesus, de andar com Jesus e de se entregar a Jesus.
que seja muito mais do que um momento de emoção, que seja para eles uma nova história de vida, e que nós tenhamos como igreja a alegria de vê-los corajosamente testemunhando de Jesus Cristo. Senhor, nós temos certeza de que passaremos a eternidade contigo. Então, nos dê essa alegria da salvação, e que com essa alegria e essa riqueza, a gente vença todos os obstáculos, dando um testemunho vivo de que o nosso Jesus Cristo está conosco e nunca vai nos deixar. Abençoe cada um dos queridos que se levantou. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se sentar. E nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Nos cultos de ceia, eu vou ter que pedir para um conselheiro da igreja fazer uma placa desse tamanho escrito: hoje tem ceia. Porque eu quase me esqueci, já é quase 10h30. Mas nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Os queridos que vão ajudar na distribuição da ceia, venham à frente. Você sabe que a ceia do Senhor é um desafio para todos nós. Porque na ceia nós relembramos o que Jesus Cristo fez por todos nós. E enquanto essa equipe está chegando aqui, você tem uma possibilidade real de falar para pessoas queridas o que Jesus Cristo fez por você. Além do seu testemunho, todo terceiro domingo, nós temos o nosso culto evangelístico. Então, que tal você convidar pessoas para virem no próximo domingo às 18 horas? Você pode fazer isso. O nosso desafio da semana será esse: você convidar pessoas e você vir, para você dar um abraço nessas pessoas, para você dar o seu melhor sorriso. Porque se tem uma coisa maravilhosa na vida é sermos de Jesus. Se você faz parte dessa comunidade local, se você já testemunhou de Jesus publicamente pelo seu batismo e quer ser servido, você pode se levantar agora e se servir quando a equipe chegar aí pertinho de você. E como igreja do Senhor Jesus, nós estamos publicamente dizendo que Jesus morreu na cruz, mas ressuscitou. Ele vai voltar. Jesus vai voltar. Vamos cantar e vamos celebrar a ceia. Da multidão dos que creram, era só o coração e a alma, uma somente, uma semente, somente uma esperança brotando dentro da gente. Nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho, santa folia. O que se parte, reparte a própria vida. Galho ligado à parreira, vida em comum verdadeira. Sempre grande poder, curas, milagres de Deus. Sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgiu. La la ya, la 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 ya, la 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 ya, la ya, la 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 ya.
e alma, muita alegria, singela vida. Na simpatia de todos, nasce a igreja de novo. Povo de Deus, sal e luz para todos os povos. Grande poder, curas, milagres de Deus, sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgiu. La la ya, la 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 ya, la 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 ya, la ya, la 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 ya. Da multidão dos que creram, era só o coração e alma, muita alegria, singela vida. Na simpatia de todos, nasce a igreja de novo. Povo de Deus, sal e luz para todos os povos. Algum irmão não foi servido, pode erguer uma de suas mãos, por gentileza. Se todos foram, a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, deu graças e disse: esse é o meu corpo, dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Se nós estamos dispostos a falar isso a outros, então comamos o pão em nome de Jesus. O texto bíblico continua dizendo que, semelhantemente, depois de cear, ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança, feita no meu sangue. Fazei isso em memória de mim. O sangue derramado por Jesus na cruz tem poder para perdoar pecados, transformar vidas, transformar histórias. As pessoas precisam saber disso. Tomemos, queridos. Senhor, nós te entregamos este momento de comunhão, mas também momento de compromisso. O compromisso vivo de que o Senhor Jesus Cristo precisa ser conhecido por tanta gente ainda. O compromisso vivo de ofertarmos a maior riqueza que um dia tivemos acesso e podemos oferecer a outros, que é o próprio Jesus. Pedimos, Pai, que a nossa identificação com Cristo nos faça testemunhas cada vez mais corajosas, para transformarmos nossas agendas, para transformarmos nosso comportamento e testemunharmos com poder acerca de Jesus Cristo. Abençoa a tua igreja neste momento e que ela testemunhe cada vez mais sobre Jesus. É o que pedimos, não no nosso nome, mas no nome do maior interessado
por essa igreja. Jesus Cristo. Amém. Você pode sentar um minutinho, meu querido. Para a vida da igreja, algumas ações assim bem importantes. A gente está chegando agora no mês de março com o acampamento do MPA. Então, se você tem filhos nessa faixa etária, pré-adolescentes, e ainda não inscreveu seus filhos, tem o QR Code ali, tira uma foto, vai lá e faça a sua inscrição. Se você tiver qualquer problema com pagamento, procure a equipe, procura lá o pastor Lucas e compartilhe. Nós queremos que o seu filho vá. E os casais já estão se preparando para o primeiro acampamento pós-pandemia. Faz muito tempo que a gente não tem um acampamento de casais. Não deixe para a última hora para fazer a sua inscrição, porque nós temos vagas limitadas. Se você começar a pagar agora, você pode parcelar em 8 vezes. Talvez você diga, eu quero pagar à vista. Só não vai perder a sua inscrição, porque nós não teremos condição depois de te colocar lá, se as inscrições já tiverem sido encerradas. Comentei que no próximo domingo nós temos culto evangelístico. E no próximo domingo nós vamos falar sobre, 18 horas, forças para seguir em meio aos desafios da vida. Acho que todos nós conhecemos alguém que está vivendo um momento difícil e desafiador. Faz um convite. Diga, olha, próximo domingo, às 18 horas, lá na minha igreja, vai ter uma palestra sobre isso. Porque é uma palestra mesmo, não vai estar mentindo, né? É verdade. Vai ter uma palestra sobre esse tema. Vai ter música, e boa música. Nós vamos até orar lá naquele dia, por você. Então, convide e venha para a gente dar a melhor recepção possível. E o carnaval está bem pertinho, há menos de um mês, e alguns jovens aqui da igreja sentiram o desejo de fazer um movimento evangelístico no carnaval. Olha que bênção. Nos dias deixa eu pegar minha colinha, 1 e 3, isso, dia 1 e 3, durante o dia, na praça aqui em frente da igreja, a gente vai ter um movimento para falar de Jesus às pessoas, vamos dar água, colocar ali as barracas de oração e falar de Jesus. Se você quiser saber mais sobre isso, a gente vai disponibilizar pelas redes sociais ali o contato, um grupo para você fazer parte, mas se tiver alguma pergunta agora, quando acabar o culto, você pode procurar o irmão Luciano, que está de camiseta branca ali atrás, com a sua mão erguida, pode procurá-lo. Qualquer pessoa aí da equipe de jaleco verde pode te encaminhar também, tá bom, querido? Desejo a você uma semana maravilhosa, abençoadora, e que nessa semana o poder do Espírito Santo esteja sobre nós para testemunhar. Saia aqui pela frente, só não demore muito, que daqui a 20 minutos a gente recebe o pessoal para o segundo culto. Deus te abençoe.